Bom dia, pessoal. Que bom ter cada uma de vocês aqui. Bem-vindas a mais um estudo da Escola do Mestre para Mães. Que Deus abençoe cada uma, né, por estar aqui conosco, participando desse estudo tão especial. Hoje nós teremos, então, o estudo 6, né, e vamos ter, como de costume, nós teremos nosso estudo até às 6 da manhã, e das 6 às 6:30 a gente abre para perguntas, tá bom? Então, vocês podem participar, claro, né? Durante o estudo também pode interagir, né, Mari? Mas das 6 às 6:30 vai ficar sem gravar, para que vocês possam estar mais à vontade para fazer as suas perguntas, tá bom? Bom, bem-vindas mais uma vez à Escola do Mestre, meninas que estão chegando. E lembrando que a Escola do Mestre é um projeto do Ministério Familiarizando, que tem como o objetivo, o propósito, né? É um estudo sobre a vida e a didática de Cristo, na qual cada mãe, cada mulher, né? Eu e você, é uma aluna de Cristo, né? E o nosso professor é Jesus Cristo. E o objetivo final é que nós possamos formar o caráter, né? Segundo do nosso Senhor Jesus. E também possamos ser uma bênção aí para nossa família. Quero dar um aviso também para vocês, aquelas que não sabem, ou também para que o pessoal saiba que nós já voltamos com os nossos dias de oração, sextas-feiras, toda sexta-feira nós temos no grupo do Telegram, grupo de oração, né, para mulheres de oração. Toda sexta-feira, 5 da manhã, das 5 às 6 da manhã, nós estudamos ali mesmo no Telegram, tá bom? Então, se você não faz parte do grupo e quer participar, entra no link que é disponibilizado lá no grupo da Escola da Mestre para Mães, tá bom? E nós estaremos divulgando também um dia antes, para que você possa participar desses momentos tão especiais juntas. E agora nós vamos começar nosso estudo, mas antes gostaria de fazer uma oração especial com vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Nós te louvamos e agradecemos por mais uma manhã, por mais um dia, Senhor. Obrigada por nos presentear com a vida, esse dom tão especial, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar mais a tua palavra, conhecer, Senhor, mais a Ti profundamente, e que hoje, Senhor, com este estudo que teremos, possamos ser moldadas segundo a Tua imagem, Tua semelhança, Senhor, segundo o Teu caráter. Que possamos ser bênçãos, Senhor, para a nossa família, que o Senhor nos envolva do Teu Santo Espírito. Quero pedir especialmente agora pela Marili, que o Senhor a conduza e a guia, Pai querido, que o Senhor seja o nosso professor e a use como um instrumento poderoso em Tuas mãos. Abençoe cada família representada aqui por essas mulheres de coragem. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, Cris, obrigada. Muito bom estar com vocês aqui, mais uma vez. Nós estamos retomando aí os estudos. Para quem não sabe, a gente estava no estudo 15, sobre a educação de João Batista. A gente ia começar, né, o estudo 15 sobre a educação de João Batista. A gente está estudando o livro Desejado de Todas as Nações, e esse é um dos capítulos do livro Desejado de Todas as Nações, capítulo que fala sobre João Batista. Mas nós decidimos voltar para os primeiros estudos, porque não tinham sido gravados, os estudos 1 a 6. Então, hoje a gente está gravando o estudo 6, Filhos Rebeldes. Já tínhamos feito esse estudo antes, mas é sempre bom relembrar. Esse é um tema que interessa muito as mães, né? Obediência. E gostaria de relembrar aqui os nossos desafios. A cada estudo, nós temos um desafio para nós tentarmos praticar durante a semana. E são cumulativos, a gente vai tentando cumprir esses desafios, né, a cada semana. Então, o primeiro desafio do estudo 1
foi separar um horário e local especial para nós termos nossa aula particular com o mestre todo dia. Essa é a parte mais importante. A gente ter nosso tempo com Deus todos os dias, de preferência logo cedinho, né? De madrugada, antes das crianças acordarem, para a gente ter força para o dia e sabedoria para educarmos nossos filhos. O segundo desafio, no estudo 2, foi reestruturar a nossa rotina para passar mais tempo com os nossos filhos. Muito importante também, isso ajuda muito na questão da obediência, que nós vamos estudar hoje. O terceiro desafio foi nos concentrarmos em fazer a vontade de Deus e atender às necessidades da família com amor e alegria. Viver para servir, né? Esse é o lema do céu, e nós, mães, precisamos aprender a servir com alegria e amor. Quarto desafio, não demonstrar impaciência quando o filho estiver com dificuldade de obedecer. Não é fácil, né? Mas pelo poder de Cristo, nós podemos ser mais do que vencedoras. Então, em vez de a gente demonstrar impaciência quando o nosso filho está desobediente, a gente deveria orar e ajudá-lo a obedecer com firmeza e amor, né? E o quinto desafio, fazer uma lista de regras e consequências proporcionais à desobediência e apresentá-la com antecedência aos nossos filhos. Então, cada desafio tem a ver com o tema estudado na semana. Espero que vocês estejam conseguindo praticar aí o que nós temos estudado, né? Porque mais importante do que a teoria é a prática. E hoje nós vamos estudar sobre como lidar com filhos rebeldes. Então, os estudos 4, 5 e 6 são sobre obediência. No estudo 4, a gente viu a importância de prevenir a desobediência, de a gente ajudar nossos filhos de algumas formas, né? Então, por exemplo, amando os nossos filhos, demonstrando amor, dando atenção para eles, orando por eles, né, com intensidade, orando com eles, né, e também dando exemplo de obediência na nossa própria vida. E no estudo 5, nós vimos o que fazer, o que mais nós podemos fazer para evitar ou para lidar com a desobediência, né? Então, primeiro, o nosso objetivo principal deve ser evitar a desobediência, né? Ajudar nossos filhos a não desobedecer. Mas e como lidar com a desobediência, caso ela ocorra? Porque os nossos filhos, todos nós temos o livre-arbítrio, né? Liberdade de escolha. Então, mesmo que nós façamos tudo direitinho, pode ser que nossos filhos desobedeçam. E como lidar com isso? Então, nós falamos das regras e consequências, que a gente já deve antecipar. Antes dos nossos filhos desobedecerem, a gente já tem que pensar, e se ele fizer isso, como que eu vou agir? Não deixar para pensar depois que eles desobedeceram, né? E o estudo 6 é sobre a rebeldia. O que é rebeldia? Bom, desde que a desobediência entrou no mundo, nosso Pai de amor tem buscado nos levar, nós que somos filhos dele, tem procurado nos levar de volta à obediência. O Velho Testamento é basicamente um relato dessa busca. Deus em busca dos seus filhos desobedientes. Deus tentando nos ajudar a obedecer, né, restaurar a imagem dele em nós. E quanta misericórdia nós vemos, né, nos relatos ali do Velho Testamento, quanta misericórdia, quanto amor, quanta paciência. O Novo Testamento também, né, Cristo vindo a este mundo, morrer por nós, para nos libertar da nossa desobediência, libertar do pecado. Quantas chances Deus dá aos filhos dele, nós, né, a nós que somos seus filhos. E ele sempre avisa quais são as consequências da desobediência. Vocês lembram lá
do que Deus falou para Adão e Eva, né, antes que eles desobedecessem, lá em Gênesis 2:17. Deus disse para eles: no dia em que vocês comerem, não comam deste fruto, mas se vocês comerem, vocês vão morrer. Então, antes deles desobedecerem, Deus já avisou quais seriam as consequências. E ali na página 19, a gente tem vários textos ali que mostram isso, né? Que Deus sempre avisa o que vai acontecer. Em Deuteronômio 28, nós temos um relato de uma lista de várias maldições ou consequências, castigos que viriam como decorrência da obediência do povo de Israel. Então, Deus avisou tudo, que poderia haver peste, fraqueza, febre, inflamação, calor ardente, crestamento e ferrugem nas plantas, morte, falta de chuva, derrota em guerras, úlceras, tumores, muitos problemas, doenças, né? Opressão, roubo, muitas consequências que poderiam vir, ou castigos, né? Muitos são castigos mesmo, que poderiam vir como consequência da desobediência do povo, né? Mas, infelizmente, a maioria do povo de Deus, dos filhos de Deus, como a gente vê na palavra de Deus, né, insiste na desobediência. São filhos rebeldes. Então, no dicionário, a gente vê que rebeldia significa revolta, resistência, teimosia, obstinação, birra. Então, a rebeldia é a desobediência insistente, recorrente. Então, no estudo 5, a gente viu como lidar com uma desobediência, que às vezes a desobediência não é uma rebeldia. A criança ali caiu naquele pecado, né? Cometeu aquele deslize por descuido, né? Mas, de repente, não é uma rebeldia, um caso de rebeldia. Mas hoje a gente vai ver como lidar com quando o filho insiste na desobediência. E Deus é o nosso exemplo. Nós estamos aqui na Escola do Mestre para imitar a Cristo, e Cristo é a representação perfeita do caráter de Deus. Então, na vida de Cristo, a gente pode ver como Deus lida em cada situação conosco, que somos seus filhos, né? E ele é o nosso exemplo. Então, como Deus lida com a rebeldia? O que nós podemos aprender com a forma de Deus lidar com os filhos rebeldes? Então, essa é a pergunta 1 do nosso guia de estudo, do volume 1, né? Guia de estudo, volume 1. Gostaria que alguém lesse aí Amós, capítulo 2, verso 6. Como Deus lida com a rebeldia? Encontrar, pode ler. Não se esqueçam de ter sempre em mãos aí o Desejado de Todas as Nações, o seu caderno de anotações, a Bíblia e o guia de estudo, para a gente poder interagir aqui, né? Eu não gosto de falar sozinha, não. Eu gosto de interagir com vocês. Amós 2, verso 6. Assim diz o Senhor, assim Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Obrigada, Jerusa. Que bom te ver por aqui. Estava com saudade de você. Obrigada, viu? Então, Amós 2,6 mostra, aí diz, né, Deus falando, né, para o povo de Israel, que ele não anularia ou não suspenderia o castigo por causa de 3 ou 4 transgressões, né? Então, é uma desobediência recorrente, quando a gente insiste nos mesmos pecados, né? Então, Deus tenta, de várias formas, como a gente estudou antes, né, nos estudos 4 e 5, ele tenta demonstrando amor, misericórdia, dando exemplo, né, através da vida de Cristo, e de tantas outras formas ele tenta nos levar à obediência. Mas se não resolve, o que Deus faz?
Aí fala do castigo, né? Tem gente que diz que Deus não castiga. Será? Esse texto de Amós nos diz que Deus castiga, sim. E os outros textos que tem aí na pergunta 1, também, né? Jeremias 46, 28, Deus disse ao povo que o povo seria destruído, viria um castigo de destruição se eles não se voltassem para Deus, se eles não se arrependessem. E Ezequiel 12, 9 a 11, fala que a casa de Israel era um povo rebelde, o povo de Israel era um povo rebelde, e que eles iriam para o exílio, para o cativeiro, como castigo, né? Se eles não aprendessem com as formas mais brandas, né? A obedecer. Ezequiel 39, 23 também fala do exílio, Deus avisando, né? Do exílio, falando, na verdade, sobre o exílio que tinha acontecido, né? A casa de Israel foi levada para o exílio por causa da sua iniquidade. E aqui diz que Deus os entregou nas mãos dos seus adversários. Então, quando a gente insiste na desobediência, eu sempre falo para as minhas filhas que quando a gente insiste a gente desobedece, a gente insiste na desobediência, a gente fica desprotegido, porque Deus só pode nos proteger ali, os anjos só podem estar conosco enquanto nós somos obedientes. Se a gente insiste na desobediência, a gente vai afastando os anjos de Deus e atraindo os anjos das trevas, né, os anjos do mal. E então, as pragas do Egito, o cativeiro de Israel e Judá, claramente foram um castigo divino, mas é um castigo de um Deus que ama, né? O que é castigo? Na página 19, a gente viu aí que castigo é uma pena que se inflige a um culpado, uma punição. Então, existem consequências diretas dos nossos erros, né? Até tem um exemplo aí. Então, por exemplo, imagina que o filho estraga um brinquedo, né? Por descuido, sendo que a gente já tinha advertido para ele tomar cuidado, estragou o brinquedo. E aí ele fica chorando ali por causa daquele brinquedo. Ele de repente pode pedir um outro brinquedo, né? Mas para ele aprender a cuidar melhor do brinquedo, o fato dele não ter mais aquele brinquedo, da gente não dar um outro brinquedo para ele, pode ser um castigo. Então, o próprio ato dele de estragar o brinquedo já é um castigo, né? De repente ele não precisa ter uma outra consequência, alguma punição para ele aprender. Talvez ele já aprenda só com isso, mas talvez não. Talvez ele continue ali estragando os brinquedos, né? E não aprenda. E aí, nesse caso, talvez seja necessário aí vir um castigo para ele aprender, né? Então, tem consequências diretas dos nossos erros, naturais, né? Mas tem também aquelas punições que às vezes Deus precisa nos dar, que nós precisamos dar para os nossos filhos, para que eles aprendam, se eles não aprenderem de outras formas, né? Mais brandas. E é assim que Deus age conosco, né? Deus é um Deus. Eu gosto muito do texto de Êxodo 34, de 6 a 7, ali na página 20, que fala que Deus é um Deus compassivo, ele é bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Então, esse texto fala, assim, primeiro da misericórdia de Deus, mas em seguida ele fala da justiça de Deus. Então, Deus é um Deus de misericórdia, mas Deus também é um Deus de justiça. E esse texto diz que Deus não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, apesar de esse texto falar de como Deus lida com a desobediência, da justiça de Deus, que pode haver um castigo, né, pelos nossos erros, até a 3ª e 4ª geração, né? Então, vocês devem experimentar isso na vida de vocês, né? Sofrer
hoje com defeitos de caráter que vocês herdaram de seus pais. Eu sofro com isso, todos nós sofremos com isso. Então, até a terceira e quarta geração, a gente sofre com os erros dos nossos pais, dos nossos avós, né? Mas aqui fala que a misericórdia de Deus é até 1000 gerações. Deus guarda a misericórdia em 1000 gerações. Então, a justiça, o castigo, as consequências do pecado podem ir até a terceira e quarta geração, mas a misericórdia de Deus é maior. Eu estava falando sobre isso com uma mãe ontem. Eu estava falando para ela, infelizmente acho que ela não pôde participar hoje aqui, mas ela estava pedindo oração pela filha, que ela está tendo uma luta muito grande com a filha, que está rebelde. E aí ela se sente culpada, né? Ela estava falando que se sente culpada por essa situação, porque ela vê a rebeldia da filha como um reflexo dos próprios erros dela como mãe. E aí eu estava falando disso, né? Sobre a misericórdia de Deus, que infelizmente isso acontece, a gente vê os nossos erros refletidos nos nossos filhos. Mas onde abundou o pecado, eu falei para ela, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a justiça de Deus vai até a terceira e quarta geração, mas a misericórdia vai até 1000 gerações. Então, a misericórdia de Deus é imensa, é imensurável. Graças a Deus por isso, né? Que seria de nós se não fosse a graça dele. E nós precisamos demonstrar essa misericórdia também para os nossos filhos, né? Mas assim como a misericórdia de Deus tem limite, assim, a paciência de Deus tem limite, não é que ele deixe de ser paciente, ele deixe de ser misericordioso, porque a misericórdia e a paciência de Deus são eternas, né? Mas chega um ponto que acaba, assim, a gente sabe do que existe o tempo de graça, né? E que vai chegar um momento que vai fechar a porta da graça. Deus não pode deixar para sempre que o pecado e a desobediência imperem no mundo, né? Deus tem que acabar com o pecado um dia. E quando a gente lida com os nossos filhos, é semelhante, né? Chega um ponto que você está ali sendo paciente, misericordioso, perdoa, releva, mas chega um ponto que você tem que falar basta, né? Senão, a criança pode continuar eternamente ali naquela desobediência, naquela rebeldia. E é assim que Deus lida com a gente, né? Então, a pergunta 2. Que objeto é associado ao castigo divino? Nós podemos usar esse objeto para corrigir nossos filhos? Você já imaginam o que seja aí, né? Que diz lá em Êxodo 7? Em Êxodo 7, Êxodo 7 e 8, tem as pragas do Egito. É um relato das pragas do Egito. E é muito interessante notar que Deus manda Moisés usar um objeto para infligir o castigo sobre os egípcios. Que objeto que Deus falou para Moisés usar para ele tocar ali no rio, para ele se transformar em sangue, para ele tocar, ele usou esse objeto também para castigar os egípcios com rãs e piolhos. Que objeto foi esse? A vara. A vara. A vara. Algumas versões falam bordão. Na minha versão aqui diz bordão. Então, olha que interessante. Deus avisou várias vezes, né? Então, o faraó não obedecia a Deus. E aí ele falava, nas primeiras pragas, Deus disse para Moisés tocar a vara, né, em determinados lugares, no rio, na terra, para que viesse o castigo. Uma representação aí, a vara representando, né, o castigo divino. E será que nós podemos usar... Assim, tem também o texto ali em 2 Samuel 7,14. Gostaria que alguém lesse, por favor. 2 Samuel 7,14.
Isso aqui é o que Deus falou a Davi por meio do profeta Natã. Alguém encontrou aí? 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Obrigada, Jerusa. Na minha versão diz assim, se ele vier a transgredir, eu o castigarei. Aí na sua disse punirei, né? Aqui diz, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então, tem gente que às vezes fala, mas a vara não é literal. É só uma representação do castigo, de uma punição, né? Tem gente que entende que a vara, o uso da vara não é algo literal. Mas aqui fala, né, Deus dizendo aqui que ele castigaria com varas de homens e com açoite. O que é um açoite? Todo mundo sabe o que é açoite, né? Então, Deus está falando assim que o castigo dele seria como um açoite, né? Que no caso que um pai dá num filho, ou seja, o uso da vara literal, né? Ele está falando aí. Eu castigarei com varas de homens, está comparando o castigo que viria como consequência da desobediência, né? Da rebeldia. No Salmo 89, Deus também fala, punirei com a vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Provérbios 23, esse eu gostaria que alguém lesse também, 23. Então, será que a gente pode usar a vara como para corrigir alguma desobediência? Esse é um assunto até delicado, né, de se falar. Mas eu estou apresentando aqui o que a palavra de Deus diz, né? Não são minhas palavras. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Provérbios 23, 13 a 14. Se uma outra pessoa puder participar aí lendo. Bom dia. Bom dia, Provérbios, tudo bom? Adriana. Provérbios 23, 13 a 14. Isso. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Olha só, obrigada, Adriana. Aí é uma orientação de Deus, né, da palavra de Deus para nós pais, um conselho de Deus. Aí está dizendo que nós devemos castigar nossos filhos com a vara, se for necessário, né? E que usando isso a gente vai estar livrando a alma deles, né, da perdição. E quando será que a vara pode ser usada? Tem um texto bem interessante em Isaías 5, verso 4. Gostaria que alguém lesse, por favor? Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Aqui na minha versão diz É que isso, mais... Isaías? Isso mesmo. Então, aqui na minha versão diz que mais se podia fazer a minha vinha. Então, Deus está comparando o povo de Israel como a vinha dele. E ele esperava que o povo produzisse bons frutos, eles produziram maus frutos, né? Frutos de desobediência. Então, o verso começa com uma expressão aí, que mais se poderia ter feito? O que mais eu podia ter feito? Ou seja, dá a entender assim que Deus já tinha feito de tudo e nada tinha adiantado. As outras medidas que ele tinha usado não tinham resolvido. Então, o que mais eu posso fazer? Só me resta isso, né? Ou seja, quando que a vara
pode ser usada? Ele está falando aí em Isaías, Isaías, a vara, ela é colocada em último lugar, o último mas lugar. muitas vezes os pais usam como primeira, em sua maioria, usa como primeiro. Não ensinou o filho, não estipulou regras, não estabeleceu rotinas, não educou, não falou o que a criança tem que fazer, o que fazer, como fazer, e quando vê, a primeira coisa é a vara. Eu achei interessante que você mencionou que nós herdamos isso dos nossos pais, né? E é ruim, porque a gente precisa lidar com isso. Porque realmente nós acabamos aprendendo dessa forma com os nossos pais e acabamos replicando em nossos filhos. E aí agora a gente tem todo um trabalho de conversão do nosso eu, né? De a gente poder, de transformação própria, de tirar tudo que é de ruim que a gente aprendeu dos nossos pais e pegar tudo isso que nós estamos aprendendo agora, que é montar, porque nossos pais, eu não tenho um modelo de rotina dos meus pais, uma estrutura de casa, uma estrutura de família, eu não tenho. Então, mas eu estou tendo, louvo a Deus por ter a oportunidade de estar aprendendo. O que eu tenho, infelizmente, são as memórias ruins, de pais não amorosos, pais críticos, agressivos, né? Então, aí, o que acontece? Isso, por longos anos, foram replicados nos meus filhos, na minha família, no casamento, nas amizades. E agora, o que eu vejo no rol social, né? Então, agora, o que eu vejo? O Senhor está sendo a misericórdia de Deus. Louvado seja porque me alcançou. A misericórdia dele me alcançou. Então, agora eu tenho a oportunidade de adquirir esse conhecimento, graças também ao apoio, ao auxílio da Marili, que se dispõe aí nas madrugadas, transmitir, né, esse momento. É para o nosso crescimento próprio, quando a gente expõe para outras pessoas. Mas é um prazer, uma satisfação a gente saber que outras pessoas estão sendo beneficiadas com o nosso trabalho, né? Então, agradeço pela oportunidade e pela oportunidade que você está dando da gente participar do seu conhecimento, do que você tem para nos oferecer, e também agradeço a Deus pela misericórdia dele ter nos alcançado, ter me alcançado, alcançado a minha família, e que a gente possa, a partir desses últimos anos, desses 2 últimos anos que nós iniciamos um processo de reforma no lar, né, a gente poder fazer tudo diferente a partir de agora. Então, obrigada por tudo, Marili. É um prazer a gente compartilhar a luz que Deus nos dá, né? Na verdade, eu compartilho com vocês aqui a luz que Deus tem me dado, não necessariamente tudo que eu já consigo fazer, né? Eu gostaria muito de falar para vocês, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, como Paulo disse, né? Mas, infelizmente, eu já errei em muitas coisas, muita coisa que a gente estuda aqui, na verdade, em primeiro lugar, Deus está falando para mim. Em primeiro lugar, sempre, tudo que eu compartilho, eu sempre falo isso, que tudo que eu compartilho, sempre, em primeiro lugar, Deus falou para mim. Marili, você precisa mudar isso, você precisa ser mais misericordiosa, você precisa ser mais paciente. Então, a gente está aqui todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo na mesma situação, estamos todas aprendendo com o mestre, né? Então, aí, quando que a gente poderia usar a vara? Como disse a Claudete, em último caso. A gente nem deveria ficar pensando nessa possibilidade, porque a nossa tendência é querer usar isso antes, né, de ser a última opção. Então, quais são as outras opções, as outras medidas, as outras alternativas que a gente tem que procurar usar primeiro? Tudo aquilo que a gente estudou nos estudos 4 e 5, né? Amar, demonstrar amor. Como que a gente demonstra amor? Passando tempo com os nossos filhos, ajudando os nossos filhos a guardar os brinquedos dele, não só dando ordem, né, impondo, mas demonstrando amor ali através de sorrisos. Às vezes a mãe fica ali sobrecarregada e com aquele semblante, né, que às vezes termina irritando mais os filhos, né? Eu gosto muito da metodologia da Valéria cita, da metodologia 3-2-1, né?
É o que está escrito lá em Colossenses 3:21. Pais, não irriteis vossos filhos, como a gente irrita os filhos. Às vezes a gente acha que os nossos filhos que nos irritam, né? Mas eu acho que nós irritamos mais eles do que eles a nós. Porque eles são um reflexo, via de regra, eles simplesmente devolvem para a gente o que a gente dá para eles. Né? Então, a gente está ali irritado com eles, ficam irritados com a gente, né? A gente desrespeita eles, eles desrespeitam a gente. Via de regra é isso. Claro que há exceções, né? Mas então a gente tem que usar todas essas medidas antes. Demonstrar amor, orar muito, 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 se necessário, passar a noite inteira em oração. Né? Em vez de já pensar em usar a vara, você já passou uma noite em vigília pelo seu filho, a noite inteira em oração? Já fez jejum pelo seu filho antes de tentar usar a vara? Né? Orar com eles, né? Dar exemplo de obediência. Então, muitos dos erros dos nossos filhos são nossos próprios erros. Eles são impacientes porque a gente é impaciente, né? Eles são descorteses porque a gente também está sendo descortês, né? De alguma forma com o nosso esposo ou com os nossos filhos. Então, a gente precisa mostrar para eles que é possível obedecer, né? Através da nossa própria vida, antes de ficar pensando em usar a vara. Então, o desafio deste estudo, como vocês vão ver ali na página 21, é fazer uma cópia do método de Deus para disciplinar filhos, que está lá na página 22. Isso foi baseado no livro Orientação da Criança, que, na verdade, é baseado na palavra de Deus. Então, ali tem todos os versos, para cada passo, tem os versos ali, correspondentes da Bíblia, né? Então, ali no finalzinho, que fala do uso da vara, né? Tudo que a gente pode e deve fazer. Então, tem 22 tópicos ali. E a vara é a última coisa. Então, tem várias coisas que a gente precisa tentar fazer antes de recorrer à vara, né? E mesmo que a gente chegue a usar a vara, ali fala como que deve ser usado, sem ira. Se você está irado, está com raiva, já é um motivo para não usar, né? Então, tem que ser realmente a última opção. E qual que é a utilidade da vara? Pergunta 4. Lá nós temos o Salmo 23, né, bem conhecido. No verso 4, está escrito: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou na minha versão aqui está o teu bordão. A versão mais conhecida é vara mesmo, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, a vara de Deus, o que faz? A vara não é para irritar nossos filhos, deixarem eles mais rebeldes ainda. Porque se a gente usar da forma errada, né, em alguns casos a gente nem deveria usar, dependendo do temperamento da criança, das circunstâncias. A gente jamais deveria usar a vara, porque vai tornar a criança mais rebelde ainda. Né? Então, a vara não é para irritar, para aumentar a rebeldia da criança. Uma das coisas que a vara deve fazer é consolar a criança. Como, né? Como que a vara pode consolar alguém? Aqui diz que a vara de Deus nos consola. O que mais? Provérbios 22:15. Ali está escrito: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, a vara afasta o quê? O que vocês entendem aí? Vai afastar da tolice. A tolice. Então, a vara da disciplina afasta a tolice da criança, a falta de sabedoria da criança. Em Provérbios 29:15, o que está escrito lá? Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria. Então, afasta a tolice e dá sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então, essa é a utilidade da vara. Mas né? aqui, aí nesse versículo do 29:15, tem uma coisa que é importantíssimo, né? Fala assim, ó, a vara
e a disciplina. Não é só a vara e nem só a disciplina, é uma junção das duas partes. Exatamente, Claudete, bem lembrado. As duas coisas, né? Não adianta. Se você só usar a vara, não adianta, né, Claudete? Então, tem que ter as duas coisas. Então, às vezes, por exemplo, a gente irrita, nosso filho às vezes está rebelde, está irritado, porque está faltando rotina, simplesmente. Porque a gente vive, a nossa casa é uma confusão, não tem horário para nada, e isso, fisiologicamente, afeta nosso humor, né? Então, a regularidade, tem um texto no Espírito de Profecia que diz que a regularidade é fundamental para a criança ficar tranquila. Regularidade para comer, as refeições sempre no mesmo horário, regularidade para dormir. Às vezes a criança está irritada e rebelde só porque está precisando dormir, coitada. E como a gente negligencia o sono das crianças, eu fico assim, passada de ver crianças até tarde da noite acordadas. A gente quer participar de um evento social e submete a criança à falta de sono. Festa de criança às vezes vai até 10, 11 horas da noite, meia-noite está lá a criança acordada, e depois no dia seguinte a gente quer que a criança seja obediente, como? E tem um agravante nisso, né, Marili, que eu tenho observado muito. Nessas festas, os alimentos não são nutritivos. Então, isso irrita ainda mais a criança. A criança fica estressada, agitada, porque os próprios alimentos que elas estão ingerindo são artificiais, são químicos, e aí junta com a falta da disciplina de horário do descanso, então aí a criança extrapola. Aí os pais, por terem ficado junto com a criança, também estavam fora dessa regra, dessa rotina. E aí os pais ficam no limite. Aí quando a criança também está no seu limite, aí junta as duas partes, a criança no limite e os pais no limite. Aí o que acontece? Aí os problemas são alarmantes, né? São estrondosos para todas as partes da casa. É aonde desestrutura todos os pilares. É um conjunto, né? É um conjunto. Não dá para pegar só a vara e tentar resolver o problema, que não vai resolver. Então, primeiro, coloca a sua vida em ordem, coloca a família em ordem, tenha disciplina, né? Se isso não resolver de jeito nenhum, aí a gente pode começar a pensar nessa última alternativa, né? Então, continuando aí, em Jeremias 24, 5-7, diz que é Deus dizendo aí, né, para o povo de Israel, para os judeus que foram exilados para a Babilônia, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Então, eles precisaram receber o castigo do exílio, do cativeiro. Foi muito triste, Deus sofre com isso, Deus não quer de jeito nenhum ter que castigar a gente. Assim como um pai, uma mãe de amor não quer castigar um filho. Mas ele precisou. E ele sabia que esse castigo resultaria no quê? Na conversão, no arrependimento dos seus filhos. E Deus disse, porque eles se voltarão para mim de todo o seu coração. Então, qual é a utilidade da vara? A vara consola, a vara afasta a tolice, a vara dá sabedoria, a vara leva ao arrependimento. Se for usada da forma certa, né? E o que deve motivar o uso da vara? Pergunta 5. No Salmo 89, 30-33, Deus diz, né? Jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Então, Deus está falando, Deus fala, Deus dá o castigo, deixa as consequências, né, se necessário, mas ele diz, jamais retirarei dele a minha bondade, que está falando do povo de Israel, que Deus disse que tem o texto, tem a parte anterior, né, que diz assim, que o povo sofreria, seria castigado, iria para o exílio, mas Deus jamais retiraria a bondade deles, né, a bondade de Deus acompanharia o povo, como diz no Salmo 23, né, a bondade, a misericórdia de Deus certamente nos acompanharão, né, a vida toda,
mesmo quando ele nos corrige, nos castiga. Provérbios 13, 24. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. E em Hebreus 12, 6 também diz, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. E Apocalipse 3, 19, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Então, o que deve motivar o uso da vara? A raiva? Quando você está com raiva, não aguento mais, aí você fala assim para o seu filho, não aguento mais você. Quantas vezes eu já te disse? Quando você está com aquela raiva, perdeu a paciência, você vai lá e usa a vara. É assim? Não. Se essa for a sua motivação para usar a vara, não use. Está errado. O que tem que motivar a gente? Conforme esses versos aí. É o amor, né? O amor. Se a gente não tiver amor, a gente vai descontar a raiva nos nossos filhos e não vai levar disciplina e não vai adiantar nada, porque a criança vai ver a raiva em nós. Infelizmente, eu passei por isso, né? Eu recebi uma educação muito, assim, autoritária, né? E quanto mais meu pai usava vara, com mais raiva eu ficava. E eu carreguei essa raiva por anos, até na vida adulta. Com raiva, muita mágoa do meu pai, porque ele usava muito a vara e da forma errada. Eu lembro da fisionomia dele usando a vara. Até hoje eu tenho dificuldade de sentir, de receber, assim, de me sentir amada por Deus, porque muitas vezes eu imaginava Deus olhando daquele jeito para mim, com raiva, sabe? E a gente carrega isso para a vida. Se a gente estiver usando a vara assim, a gente vai prejudicar a vida espiritual dos nossos filhos. Depois eles saem da igreja, se afastam de Deus, a gente não sabe por quê. A gente ainda coloca a culpa neles. Às vezes eles saíram, talvez se revoltaram e se afastaram de Deus por causa disso. Porque nós somos injustos. Em vez de demonstrar amor, demonstramos ira, né? A Cris, quer falar? Obrigada, Mari. Eu só queria comentar, a gente está falando, né, algumas questões bem importantes com relação à vara e tudo mais, né? Tem um texto, né, ali na Bíblia, lá no livro de Neemias 4,14, no final do texto, ele fala, lá no finalzinho fala assim, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, né? E a gente vê, assim, como foi falado, né, o uso da vara num momento de raiva, de irritação que nós estamos, e aqui a Bíblia diz para a gente lutar, e quais são as armas, né, que a Bíblia diz para nós, né, é a oração, né, é como você falou até no início, jejum e oração, quantas vezes nós jejuamos pelos nossos filhos, clamando a Deus por aquele comportamento que ele está tendo, que muitas vezes é porque nós não estamos dando a atenção que ele precisa para ser conduzido, como a vara é um guia, né, para conduzir a gente ao arrependimento, né, a Cristo, né, porque todo o processo de educação verdadeira é para nos formar, para nos trazer de volta, né, o caráter de Cristo, de Deus em nós. E nós temos hoje algumas filosofias que vão contra, né, tem psicologias que são até contra, né, essa forma de educar, e aqui nós não estamos falando que o bater, correr, que resolve, né, como vocês já bem falaram, mas a gente deve tomar muito cuidado e ter como nosso principal guia a palavra de Deus, que está bem claro aqui como que nós devemos agir, para que nós não caímos no erro de ir por uma psicologia, de um pensamento, que eu não vou corrigir meu filho de jeito nenhum, porque muitas vezes ele precisa da correção física, né? Ellen White tem alguns textos falando que algumas crianças, claro que depende da idade, né, precisam às vezes da correção física como um último recurso, mas um recurso que é salvífico, né. Então eu fiquei bastante reflexiva em relação a isso quando li esse texto. Lutem, e lutar é muito mais do que simplesmente se irritar e descontar a sua raiva na criança, seja qual for a forma. Lutar pelos nossos filhos e não contra eles, né, Cris? Porque Exatamente. A forma como a gente corrige mostra que a gente está lutando contra os nossos filhos e não por eles.
né? Lutar, em primeiro lugar, em oração. Essa é a maior luta de uma mãe. Então, por isso que a gente tem aqui o nosso grupo de oração para mães, né? Para mulheres também. A gente estende para todas as mulheres, não só para as mães. Toda sexta-feira, 5 horas da manhã, das 5 às 6 horas da manhã, nós nos reunimos no Telegram para orarmos juntas, para lutarmos em oração pelos nossos filhos. Essa é a nossa maior luta que a gente deve ter. Então, Deus, no livro Orientação da Criança, na página 158, está escrito: a vara pode ser necessária quando falharem outros recursos. Contudo, não deve fazer uso dela se for possível evitar. Então, Deus tenta de tudo para nos levar à obediência, né? Ele avisa, ele ajuda, perdoa, várias vezes, não só uma vez, né? Mas, se necessário, ele usa a vara, porque ele é um bom pastor, e um bom pastor usa a vara. Então, tem vários textos aí que falam sobre isso, né? Que Deus é um bom pastor. No Salmo 23:1, Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Isaías 40:11, como pastor ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. Um pastor de amor, né? Jeremias 31:10, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como um pastor faz com seu rebanho. Olha que interessante. Deus espalhou o povo de Israel quando eles, como castigo. Eles tiveram que ir para o exílio para aprenderem a lição. Mas o que ele fez depois? Ele congregou e guardou o rebanho, trouxe de volta. Agora eu posso reunir vocês porque vocês aprenderam a lição. Então, Deus é esse bom pastor, né? João 10:11-16. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho, um só pastor. Que lindo, né? Então, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará. Que esperança para nós, né? Porque nós somos filhos rebeldes. Todos nós somos filhos rebeldes, né? Então, tem um texto lá em Jó 4:17-18 que diz que Deus faz a ferida, mas ele mesmo cura. Olha só, Deus castiga, mas ele depois abraça. É a história do pai do filho pródigo. Deus deixou ele sofrer as consequências lá fora, mas depois ele recebeu com braços de amor. Então, Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, está escrito lá em Hebreus 12:10-11, a fim de sermos participantes de sua santidade. Deus quer restaurar a santidade em nós. É por isso que ele nos disciplina e nos castiga se necessário. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Talvez, no momento, seu filho não entenda a correção, a disciplina que você está dando. Se você está dando mas se você estiver fazendo isso da forma certa, isso vai produzir fruto pacífico, fruto de justiça. No futuro ele vai entender e vai agradecer, se for da forma certa, né? Então, não é fácil ser castigado, não é agradável, mas às vezes a gente precisa, e nossos filhos também. Então, tem um texto também que está aqui na página 21, que diz que as provações ou castigos, né, da vida são obreiros de Deus, pode ser castigo ou não, pode ser só uma consequência direta dos nossos erros. Mas as provações da vida são obreiras de Deus, para remover de nosso caráter impurezas e arestas. Mas a pedra que é polida ali, Deus está sempre nos polindo ali, porque Ele quer que nós sejamos pedras preciosas para ocuparmos o nosso lugar no palácio celestial, né? A pedra é depois apresentada pronta para ocupar seu lugar no templo celestial. Então, nós precisamos aprender a corrigir nossos filhos com a disciplina do Senhor, como Deus nos corrige. Se nós corrigirmos nossos filhos como Ele nos corrige, ainda que seja com o uso da vara, eles sentirão nosso amor e reconhecerão
o seu erro com arrependimento e submissão, mas só se nós corrigirmos no Espírito de Cristo, com amor, paciência e mansidão. Nós tivemos um acampamento recentemente, né, o Escola do Mestre Camp, e nós oramos muito, muito, muito antes, durante, né, e eu estava sentindo, apesar dos desafios e do cansaço, lá eu estava sentindo uma paz celestial, sabe? E aí chegou uma pessoa para mim e falou assim, nossa, você parece tão tranquila. Aí eu falei para essa pessoa, se eu estou parecendo tranquila é porque eu estou no Espírito, é por causa da oração, é por Deus, porque eu não sou tranquila. Então, se nós estivermos no Espírito, nossos filhos vão ver isso. Assim como essa pessoa viu em mim algo que eu não sou, ela viu Cristo em mim, porque é a única explicação para alguém me chamar de tranquila, porque eu não sou. Todo mundo sabe aqui que eu tenho problema com ansiedade, né? Mas se nós estivermos no Espírito, por meio da oração, conectados a Deus, por meio do estudo da palavra diário, né? Nossos filhos vão ver Cristo em nós. Ele não vai ver aquela mãe injusta, aquela mãe impaciente, aquela mãe irritada. Eles vão ver o amor de Cristo em você e em mim, né? Então, nós não devemos desistir dos nossos filhos rebeldes. Tem um texto assim para a gente concluir aqui, texto de Jeremias 31, 16 a 17, é muito lindo, diz assim: reprima sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos. Você, mamãe, que está tentando lidar com a rebeldia do seu filho. Porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro. Que lindo, né? Fico arrepiada, assim, de ler esse texto. Que Deus nos ajude a não desistirmos dos nossos filhos, não desistirmos, a sempre termos esperança de que ele pode se converter, ele pode se arrepender e voltar para o Senhor, né? Para os caminhos do Senhor, voltar a ser um filho obediente. Bem? Então agora nós vamos, assim, antes de cortar aí a gravação, quero lembrar do nosso desafio, como eu falei aqui, o desafio dessa semana é nós fazermos aí uma cópia do Método de Deus para Disciplinar Filhos, que está na página 22. Eu fiz isso, está lá na porta da geladeira. Aí minha filha, eu tinha uma cópia já que estava velhinha, aí ontem eu estava estudando de novo e fiz outra cópia mais bonitinha, pus lá na porta da geladeira, e minha filha olhou, minha filha de 13 anos olhou, falou, o que é isso aqui? Aí ela leu tudo. Ela falou, deixa eu ver se eu aprovo para você colocar na porta da geladeira, porque é para todo mundo ver, né? Aí ela leu tudo, ela falou, tá aprovado, pode pôr. Então, minha própria filha, e no final fala do uso da vara, e minha filha aprovou, por quê? Porque antes do uso da vara tem todos os passos, né, ali de amor, de misericórdia. Então, nossos próprios filhos vão aprovar essa correção se a gente fizer da forma certa, né? Então, tá aí o desafio dessa semana. E na próxima terça-feira, nós estaremos aqui novamente. Então, estudem essa semana essa semana é o estudo 15, Educado como João Batista. Então, é o volume 2 do Guia de Estudo. Está lá no familiarizando.org, na seção Downloads. Que capítulo? É assim, imperdível. Esse capítulo do Desejado de Todas as Nações, sobre a vida de João Batista e a educação dele, impactou muito a minha vida. Porque ele foi o segundo Elias, né? E a gente sabe que o povo de Deus hoje é o terceiro Elias. Então, a gente tem muito para aprender com a vida de João Batista. Não deixem de estudar. Vocês vão ver aí no estudo o que a educação e vida de João Batista nos ensinam sobre submissão, o local onde devemos morar, vestuário que devemos ter, alimentação que devemos ter, como devemos lidar com as tentações, socialização, vida devocional e várias outras coisas. Não deixem de estudar. Bom, então vamos lá para a nossa conversa, mas vamos fazer uma oração, né, Cris, antes de finalizar aí a gravação? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai de amor, muito obrigada por esses ensinamentos, obrigada, Senhor, pela esperança que temos
de conseguir ajudar nossos filhos a serem obedientes. Não podemos fazer isso por nós mesmos. Somos também, muitas vezes, filhos desobedientes, até mesmo rebeldes. Nos perdoa, Senhor, perdoa a nossa desobediência, nossa insubmissão a Ti. Nos ajude, Senhor, nos transforma, nos dá o caráter de Cristo, a mente de Cristo, para que os nossos filhos possam ver amor em nós, na nossa correção, na disciplina que damos a eles. Nos ajude, Senhor, a jamais corrigir nossos filhos com impaciência e com injustiça, com irritação. Nos ajude, Senhor, a demonstrar o Teu amor, a Tua misericórdia para os nossos filhos, em primeiro lugar. Que o Senhor restaure, Senhor, a vida dos filhos que estão afastados do Senhor, que têm sido rebeldes, que o Senhor dê sabedoria a cada mãe para agir em cada situação. Que o Teu Santo Espírito nos conduza neste dia, nesta semana, cada dia da nossa vida, nos dando sabedoria e muito amor ao lidar com os nossos filhos. Em nome de Jesus, amém. Na escola do Mestre aprendi a amar, de corpo, de alma e mente ao Senhor. Como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor. Ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família, moldando meu caráter para ao céu levar, familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção. A primeira lição deve ser conhecer e compreender a vontade de Deus, lendo seus atributos nas coisas que fez. Eu me fortaleço, me aproximo de Deus. Foi assim que aprendi as palavras da vida, ao me sentar, levantar e andar. No meu lar compreendi a minha missão, a mensagem ao mundo eu vou proclamar, familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção, familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador,
propósito divino, a obra da redenção.